Olá pessoal, e sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula a respeito da UML. Agora vamos falar a respeito da descrição de casos de uso. Na parte anterior, nós estudamos a respeito dos diagramas de casos de uso e fizemos uma introdução ao UML, claro. Explicamos o que é o UML, o que é um diagrama, para depois falarmos a respeito de diagrama de casos de uso. Explicamos, fizemos um diagrama de casos de uso aqui, um trecho pequeno, claro, não deu para fazer ele completo aqui, e eu deixei uma atividade para vocês. Agora eu gostaria de falar a respeito de descrições de casos de uso, tá? Por quê? Porque a descrição de caso de uso, ela vem com o intuito de detalhar aquilo que a gente colocou lá no caso de uso. O que é o diagrama de caso de uso? É uma representação bem simplificada, onde eu coloco atores e cada um dos casos de uso, tá? Que aqueles atores podem disparar. Então eu tenho ator, caso de uso e quem pode fazer o que no meu sistema. Só que ele não detalha como é que funciona cada caso de uso. O que é que vai acontecer no momento que eu for listar um livro? O que é que acontece na hora que eu vou efetuar um pagamento? Qual é o passo a passo a ser executado na hora que eu mando negativar, vamos supor que é um sistema para o Serasa, né, um sistema de controle de crédito, né, e aí eu vou negativar um consumidor. O que tem que acontecer por trás dos bastidores? Quais são os passos que vão ser executados? Qual é a interface que eu vou mostrar para ele? Quais são as informações que eu vou pedir? Então lá não tenho como descrever tudo isso. E aí surge uma ferramenta auxiliar, que são as descrições de casos de uso, como documentos, onde cada descrição descreve tudo que vai acontecer em um caso de uso, tá? Então, ele detalha condições para execução, bem como o passo a passo a ser executado, tá certo? Só que tem uma coisa, a descrição de caso de uso ela é muito útil, muito usada, tá certo? Só que ela não é padronizada pela UML, tá? A UML lida com diagramas e a descrição de caso de uso ela não é um diagrama, tá? É um documento composto por vários formulários, descrevendo em cada formulário um dos casos de uso, tá? Só que é importante para nós, enquanto engenheiros, enquanto construtores de sistemas, tá certo? Saber como descrever um caso de uso e interpretar as informações do mesmo, tá? E aí veja só que interessante, por não ter uma padronização, uma linguagem unificada que descreva, existem várias formas de se trabalhar uma descrição de caso de uso, existem várias abordagens, vários templates, modelos pela internet. Só que a maioria deles trabalha com informações parecidas. Em todos eles vocês vão perceber que eu tenho que descobrir, né, tenho que identificar quem é o ator que vai estar executando aquele caso de uso, eu vou ter que ter um passo a passo descrevendo o cenário, como ele se comporta, dizer quais são os desvios ou exceções, né, ou erros que podem acontecer no sistema, condições, pré-condições, pós-condições. Então, tem algumas coisas que funcionam de forma similar em todos eles, tá? Mas não é obrigatório ser igual. Então, cada autor propõe a sua própria descrição de caso de uso. Cada empresa pode pegar uma descrição de caso de uso e adaptá-la segundo as suas necessidades, tá certo? Uma bastante utilizada é a descrição de caso de uso apresentada por Pressman no seu livro de engenharia, nos seus livros, né? Porque ele tem várias edições de engenharia de software, tá? A abordagem prática e profissional. O que eu vou apresentar aqui para vocês nasceu da proposta dele, mas eu fui ao longo das disciplinas, das turmas de engenharia de software, simplificando, eliminando. Toda a simplificação perde alguma informação, então ele é completo como acontece com o de Pressman? Não. É um modelo mais simples, muito mais enxuto, e eu enxuguei ele justamente para que ficasse mais fácil para os alunos trabalharem, construírem, tá certo? Então, posso utilizar ele no dia a dia numa empresa, para descrever os casos de uso de um sistema que eu estou construindo? Pode, tá? Ele vai ser bem enxuto. Ele não vai ter todas as informações que outros por aí podem ter. Mas 90 a 95% dos problemas a gente já consegue resolver com eles e a gente não vai ter muita dor de cabeça para entender, tá? Então, a gente vai trabalhar uma descrição de caso de uso aqui que tenta responder as seguintes perguntas. Primeiro, quais são os atores envolvidos? Geralmente tem somente um, que é quem vai disparar a ação, o ator primário, mas em alguns casos a gente pode ter mais de um ator envolvido, tá? Geralmente a gente vai trabalhar aqui mais com casos em que tem um só envolvido, mas podendo ser de tipos diferentes, perfis diferentes. O que esse ator deve fazer para executar aquele caso de uso? Que ação ele vai desempenhar no sistema que diz ao sistema, olha, eu quero que dispare esse caso de uso agora, eu quero que inicie ele, né? O que ele faz? Ele vai clicar em um botão, ele acessa uma funcionalidade, ele arrasta uma barra, ele tem que preencher alguma coisa. O que ele faz no sistema que o sistema identifica naquele momento que ele está querendo que execute aquele caso de uso? Que passos serão executados pelo ator ou pelo sistema, né? Qual é o passo a passo que o sistema e que o ator vão executar, né? Intercalando entre os dois, até concluir aquele caso de uso. E por fim, que exceções podem ocorrer durante a realização dos passos supracitados e como o sistema deve comportar-se diante de cada uma dessas exceções.
Exceção para a gente aqui não é só exceção que a gente vê em programação de erro, tá? Exceção aqui pode ser um erro, uma situação inesperada, como também desvios quando a pessoa tem que escolher alguma coisa, tá? Então tem alguns autores, que preferem chamar de exceções e alternativas, ou caminhos alternativos, tá? Exceções ou alternativas. Por quê? Porque não se trata somente de erro, e a exceção tem essa carga de parecer que é erro, né? Na verdade pode ser uma exceção no sentido de um erro, mas também pode ser um caminho, um desvio no seu código, em um momento em que pode acontecer mais de um caminho diferente. Por exemplo, quando a pessoa, no exemplo que a gente deu na aula anterior, quando a pessoa vai escolher a forma de pagamento, que ele tinha 3 formas de pagamento. Então cada uma delas eu posso tratar como se fosse uma exceção, como se fosse um caminho diferente, tá? Bom, vamos ver então como é que funciona na prática, né? Então está aqui um exemplo. Então eu teria um documento, a gente já vai ver um exemplo disso, tá? Onde eu vou ter vários casos de uso. Para cada um daqueles casos de uso que a gente viu lá no diagrama de casos de uso, eu posso criar uma caixinha dessas, tá? Uma tabela dessas, tá certo? Professor, eu preciso obrigatoriamente criar uma descrição de caso de uso para todos os casos de uso no meu diagrama? Não obrigatoriamente. Em disciplinas, claro, como uma forma de exercício, a gente costuma cobrar mais casos do que o que são necessários. Eu posso cobrar que você faça todos, ou que você faça 10 ou 20, né? Metade dos casos de uso que você planejou. Mas na prática, no dia a dia da empresa, tem casos de uso que são bem diretos, tá? São bem simples, então não faz sentido uma coisa que é muito simples eu gastar tempo descrevendo vários passos, ou até que eu já tenho implementado aquilo que eu vou reusar de outro sistema, já foi testado, então já tem todo um controle de cenário, de exceções ali, que eu não vou precisar escrever tudo de novo. Então nessas situações eu posso dispensar a descrição de casos de uso, para aqueles casos de uso, e só fazer se realmente necessitar. Tá? E naqueles que eu tiver alguma dificuldade, que eu não entendi como é que funciona, ou que ele é grande demais, ou tem alguma informação que eu preciso validar, eu poderia escrever e apresentar para o cliente, né, para o usuário, para ele ver junto comigo se é daquela forma realmente que aquele caso de uso vai ser executado. Tá certo? Bom, mas vamos ver um exemplo. Né? Então, vamos supor que eu estou trabalhando com um sistema de biblioteca e eu tenho lá o caso de uso efetuar empréstimo. Tá? Então, eu vou dizer quem é o ator primário, ou seja, quem é que vai disparar aquela ação. Qual é o disparador, ou seja, o que é que ele faz no sistema, que diz para o sistema, ei, eu quero que faça aqui o caso de uso, efetuar empréstimo. Qual é o cenário, ou seja, o passo a passo que o sistema vai executar, tá? Desde quando ele clicou, né, logo após ele clicar na opção, ele disparar a ação, o que é que ele vai fazer de passo a passo até concluir. E por fim, quais são as exceções, né? Os caminhos alternativos. Lembrando, a exceção pode significar tanto um erro no sistema, uma coisa inesperada que aconteceu, quanto também pode significar um caminho alternativo, quando tiver mais de uma opção, tá certo? Então, no caso do efetuar empréstimo, o meu ator primário vai ser o bibliotecário. É o bibliotecário quem vai registrar o empréstimo de um leitor. Qual é o disparador? Ele, o ator, clicar na opção efetuar empréstimo. Tá? Perceba que o ator primário aqui é só o bibliotecário, mas vamos supor que, por exemplo, eu estivesse falando de renovar um empréstimo, tá? Ou reservar. Nesse caso, eu poderia deixar que o próprio usuário, o próprio leitor, fizesse a renovação, mas também o bibliotecário poderia renovar por ele. Então, eu poderia muito bem chegar aqui e dizer que o ator primário é bibliotecário ou leitor. Tá? Então, veja bem, o ator primário não obrigatoriamente é só um perfil. Né? Às vezes pode ser que mais de um perfil possam executá-lo. E eu vou colocar lá, né, fulano, né, aquele perfil ou o outro perfil. Tá? Então, o ator primário para mim vai ser bibliotecário ou leitor, naquele outro exemplo, né, de renovação. Aqui é só o bibliotecário. Eu não quero que o usuário o leitor faça diretamente o empréstimo. Tá? Por quê? Um controle de segurança. Tá? Vai ser feito na própria biblioteca no ato que ele pegar o livro. O disparador, repetindo, é o ator, né, no caso bibliotecário, clicar na opção efetuar empréstimo. E aí agora a gente vai descrever o que vai acontecer logo após ele clicar no efetuar empréstimo. Então, eu sou o bibliotecário, né? E aí alguns colocam como condição para execução eu estar logado no sistema como bibliotecário. Por que eu não estou colocando essa condição aqui, né? Eu estou simplificando, não estou colocando a condição. E a condição estar logado como bibliotecário fica bem visível, já que eu estou falando que o ator é bibliotecário, e a gente colocou no nosso diagrama o perfil visitante. Então, enquanto eu não estou logado, eu sou um visitante. Se eu disser que eu sou um bibliotecário, quer dizer que eu já fiz login e que o sistema me reconheceu como bibliotecário. Então, com isso eu estou cortando aqui a necessidade de ter uma condição, né, uma pré-condição que vai ser validada antes. Todo sistema eu posso tirar essa pré-condição
Não, tem sistema que eu posso precisar descrever as pré-condições, o que vai acontecer depois do sistema e tal. Aqui pra gente, não, na maioria dos casos, em sala de aula, eu percebo que os alunos não precisam dele, né? 90% acaba que a condição é somente a pessoa estar logada no sistema. Então, para evitar redundância, então a gente simplificou, a gente tirou. Então isso aqui começou com uma descrição de caso de uso bem maior, com o tempo a gente foi enxugando, tá? Então a gente hoje só faz isso, o ator primário, disparador, cenário e depois as sessões. Então vamos lá, cenário. Primeiro passo, sistema exibe um formulário para empréstimo com campos para informar o ID do leitor e dos livros, e o botão efetuar e cancelar. Bibliotecário vai informar o ID do leitor, o sistema exibe os dados do leitor. Bibliotecário, então, passo a passo, quarto passo, bibliotecário informa o ID de cada livro, sistema adiciona a lista dados de cada livro, então a cada ID de livro que ele informar, o sistema vai buscar os dados daquele livro e vai adicionar numa lista, mostrando o nome, o ano, etc., para que o bibliotecário possa verificar se realmente está cadastrando o livro certo no empréstimo. Depois que ele cadastrar todos, o bibliotecário clica em efetuar o empréstimo, e sistema valida os dados, registra o empréstimo no banco de dados e imprime um extrato. Então esse é o cenário básico que a gente vai estar descrevendo. Então vou mostrar o formulário para o meu bibliotecário, ele vai informar o ID do leitor, o sistema exibe os dados do leitor, o bibliotecário informa o ID de cada livro, para cada livro vou adicionar à lista os dados daquele livro, ele vai clicar em efetuar, o sistema valida e registra o empréstimo. Tá, e o que são as exceções? Tudo aquilo que pode acontecer de inesperado, de erro ou alternativas. Exemplo, veja que aqui eu vou colocar nesse formato, primeiro o número do passo onde vai acontecer e depois uma letra para identificar se é a primeira, segunda, terceira exceção que eu vou descrever. Então veja só, para a exceção, para o cenário passo 3, no passo 3, eu identifiquei três possíveis exceções. Tá? Exceção 3A, exceção 3B, exceção 3C. Para o passo 5, então quando aconteceu o passo 5, eu identifiquei outra exceção, 5A. Tá? Então a gente vai fazer nesse formato aqui, bem simples e interessante porque amarra com o cenário. Então eu vou colocar o número do passo. Então veja que o cenário vai ter que ser numerado, 1, 2, 3 até 7, 10, 15, depende de quantos passos sejam. Se você perceber que sua descrição do caso de uso está com muitos passos, está muito complexa, talvez seja interessante quebrar ela em aquele caso de uso, em mais de um caso de uso. Tá? Fica a dica. Se quando você estiver descrevendo seu caso de uso, você perceber que está com muitos passos, está ficando complexo, significa que aquele seu caso de uso seja mais interessante quebrar ele em vários casos de uso. Tá? Então vamos lá, tem os 7 passos no cenário que eu já descrevi. Vamos agora às exceções. 3A. Aí eu vou primeiro descrever o que pode acontecer. O ID do leitor inválida. Eita, no passo 3A, quando o sistema for exibir os dados do leitor, de repente a informação que o bibliotecário informou do leitor está errada. Um dígito errado, de repente, ou que ficou faltando. Então, a ID do leitor inválida. 2 pontos. Aí agora eu vou dizer o que o sistema faz. Então, veja só. Numerei qual é o passo a que se refere. Qual é o número da ação, se é a primeira, a segunda ou terceira. Digo qual é a situação, O se, Vamos pensar aqui em programação. Se, então, se a ID do leitor for inválida, então, 2 pontos. Aí eu vou dizer agora o que o sistema vai fazer. Sistema exibe mensagem ID do leitor inválida e retorna para o campo do ID do leitor. E aí o usuário, no caso o bibliotecário, vai informar novamente o ID do leitor. Volta aqui para o passo 2. Então, se o ID do leitor for inválida, o sistema mostra uma mensagem dizendo que está inválida e retorna para o campo ID do leitor. Eu poderia completar aqui, inclusive, dizendo que o sistema retorna para o passo 2. Seria o mais adequado. Tá? A gente vai ver outros exemplos em que eu vou estar fazendo isso também. Aqui eu não coloquei essa informação. Ficou subentendido. Próxima exceção, ainda no passo 3. Leitor com empréstimo atrasado. Na hora que eu peguei os dados dele do banco, percebi que aquele leitor está com empréstimo atrasado. Regra, a maioria das bibliotecas não deixa você pegar um novo empréstimo se você já está com algum empréstimo atrasado. Então, o sistema vai exibir uma mensagem dizendo que o leitor com empréstimo pendente. Pá, acabou aí. E aí, mesma coisa, encerraria, ele não poderia executar o restante. A gente poderia colocar uma menção aqui dizendo que após isso, após este passo, a descrição de caso de uso é encerrada. Eu posso fazer isso, tá? Lembra que é texto, então eu posso escrever da melhor forma que for possível, desde que fique claro para quem estiver lendo o que está acontecendo. Ainda no passo 3, leitor já atingiu o máximo de empréstimos. Vamos supor que na minha biblioteca pode pegar até no máximo 5 livros emprestados, ele já pegou esses 5 livros. Então, na hora que eu digitar o ID
que eu perceber que aquele leitor já atingiu o máximo de empréstimos, o sistema vai exibir uma mensagem dizendo que o leitor já atingiu o máximo de empréstimos simultâneos. Acabou. O leitor já atingiu o máximo de empréstimos, ele não pode mais pegar livro emprestado. Vá para casa, filho. Tá? Então é isso que vai acontecer no meu sistema. Eu vou mostrar essa mensagem e não vai deixar prosseguir. E agora para o passo 5. No passo 5, o sistema adiciona a lista dados de cada livro. O que acontece se o ID do livro for inválida? Né? Então olha só, no passo 5, primeira exceção. Se a ID do livro for inválida, bom, se o ID for inválida, 2 pontos. Agora eu vou descrever o que o sistema vai fazer. O sistema exibe mensagem, ID do livro inválido, e retorna para o campo ID do livro, ou seja, volta para o passo 4, para que a pessoa possa informar, né, o bibliotecário informar o ID de outro livro. Tá? Bom, aqui nós temos 4 possíveis exceções. 4 somente. Eu quero que vocês pensem agora um pouquinho que outras exceções podem ser incluídas aqui. Aqui não estão todas, tá? Pense um pouquinho. Quer ver um exemplo? E se ele não informar o ID do leitor quando ele clicar no botão de efetuar o empréstimo? Então ele ignorou esses passos todos, ou colocou os dados do livro, mas não colocou os dados do leitor, clicou na opção 6, né, no caso no passo 6, ele clicou lá, né, em efetuar o empréstimo. Então, de repente, eu poderia ter um passo aqui, né, 6A, ponto, ID do leitor não informado. E aí seria interessante, nesse caso, eu validar se o ID do leitor foi informado, se não, eu informo para ele que tem que informar o ID do leitor, não tem como fazer um empréstimo sem ID do leitor. Mesma coisa, se de repente não informar nenhum ID de livro. Nenhum livro foi informado. Então, no passo 6, eu poderia fazer uma verificação. Né? Então, 6B, nenhum ID de livro foi informado, ou nenhum livro foi informado. O que é que o sistema faz nesse caso? Ele pode fazer? Não faz sentido registrar um empréstimo quando a pessoa não pegou nenhum livro. Outro exemplo de exceção, aqui no 4 mesmo, ou no 5, né? Aí eu acredito que fica melhor, pode ser no 5 mesmo ou no 4. Né? A gente verifica aí melhor com... Você escolhe se quer que a pessoa primeiro informe o ID para depois validar, ou se antes mesmo de informar o ID já vai validar para não deixar. Que seria o quê? Se ele já tiver extrapolado o limite. Lembra que eu falei de 5? Vamos supor que ele tenha 4 livros. Aí registrei o primeiro empréstimo de hoje. Já fechou 5. Ele não vai poder colocar mais livros. Então eu teria que ter como informar ele que ele já atingiu o máximo de empréstimos também. Então eu poderia colocar aqui 4A, né? Máximo de empréstimo já atingido. E aí eu vou informar ele, olha, já atingi com os livros que você colocou aqui, já atingiu o máximo de empréstimos. Ou no 5, se eu deixar que a pessoa informe e só depois eu valido, né? No caso, no passo 5 eu validaria se atingiu o máximo ou não. Acho que por uma questão até de experiência de usuário, é melhor já fazer a validação antes de informar o ID, né? Poxa, informa primeiro o ID do livro para depois dizer que não podia, né? Então no passo 4 seria o mais interessante. Então 4A eu vou validar se ele atingiu o máximo, contando com os livros que ele já colocou atualmente. Tá? Bom, antes de passar para a atividade, eu quero mostrar aqui um exemplo de algumas outras descrições de casos de uso. Então, por exemplo, um clássico, login. Né? Esse é muito parecido na maioria dos sistemas. Né? Então, eu tenho aqui, ó, descrição de casos de uso, login. Não sei se vai ficar boa a leitura no vídeo. Né? Deixa eu dar um zoom aqui mais para ficar melhor aqui o texto. Acho que agora fica legal. Então, olha só o que eu vou fazer. Caso de uso, efetuar login, né? Aqui é um sistema de biblioteca. Então, quem faz o login? A gente falou que ia ser o visitante, né? Então, ator primário é visitante. É a pessoa que não fez login ainda, tá? Então, disparador, né? É o visitante essa página inicial. Na minha biblioteca, eu quero que assim que ele acesse a página inicial, mostre o formulário de login, tá? Então, o visitante acessa a página inicial, ele já está acessando a página onde vai estar o login. O que é que ele vai fazer, né? O visitante visualiza a página inicial com campos para login e senha. Ele digita login e senha e clica no botão login. Passo 2. Passo 3, sistema valida dados do visitante. E, se tudo ok, passo 4, sistema exibe mensagem de login com sucesso e carrega os dados do usuário. Tá, mas e quais são as possíveis exceções? Primeiro, né? Aí, no passo 2, né? Se o login ou senha for deixado em branco, ele não preencheu ou o login ou a senha, sistema não valida os dados, exibe mensagem, todos os campos são obrigatórios e retorna à tela inicial. No passo 3, depois dele preencher e o sistema tentar validar, de repente o sistema não encontra o usuário com login sem informados. Né?
caso bem clássico para formulário de login e senha, né? Fui lá no banco, não achei essa pessoa. Então o sistema exibe mensagem usuário ou senha inválidos e não carrega os dados e retorna a tela inicial. Tá? Então está aqui um exemplo para um caso de uso efetuar login. Vamos ver agora o segundo caso de uso que eu quero mostrar, que é para manter cadastro de leitor. Esse manter cadastro aqui ele vai funcionar tanto para cadastrar leitor quanto para alterar cadastro de leitor. Eu poderia fazer dois casos de uso separados, um para cadastrar leitor e outro para alterar o cadastro de leitor, mas eu preferi juntar aqui porque o formulário é muito parecido. Tá? Então eu vou colocar ele todo como se fosse um só, mas vocês vão ver que vai ter algumas partes que vai se comportar de um jeito se for um cadastro e outras se for uma alteração. Tá? Então, caso de uso manter cadastro de leitor, ator primário é o bibliotecário. Tá? Então, quem vai cadastrar leitor aqui é um bibliotecário. Então, a pessoa sozinha, o visitante, não se cadastra na minha biblioteca online. Ele tem que ir até a biblioteca e o bibliotecário vai cadastrar, por uma questão de segurança. Disparador, bibliotecário clicar em cadastrar leitor ou alterar cadastro de leitor. Então, quando ele clicar em cadastrar um novo leitor ou na listagem de leitores, vai ver mais tarde, clicar para alterar o cadastro de um dos leitores, vai executar esse caso de uso. O que vai acontecer? Primeiro, o bibliotecário visualiza formulário para cadastrar um novo leitor. Segundo, ele preenche ou altera dados do leitor e clica em gravar. Preenche ou altera, né? Porque preenche se ele estiver cadastrando novo, alterar se já tiver com dados lá que ele vai estar alterando a informação que for necessária. E clica em gravar. Terceiro passo, sistema valida os dados preenchidos. Quarto, sistema exibe mensagem de cadastro ou alteração com sucesso e retorna para a lista de leitores. Tá? E agora vamos às exceções. E se a opção escolhida foi alterar cadastro de leitor, porque se ele escolheu cadastrar leitor, aqui em cima eu já estou dizendo que eu vou exibir o formulário. E provavelmente esse formulário está em branco. Mas, se ele estiver escolhendo alterar o cadastro de um leitor, o formulário vai estar recebendo como parâmetro o ID do leitor e eu então vou carregar e exibir dados previamente cadastrados do leitor escolhido. Então, chegou lá que é o leitor de ID 27. Meu sistema vai fazer uma busca na base de dados no banco, pegar os dados do leitor ID 27 e vai mostrar no formulário. É assim que funciona o formulário de alteração de cadastro, que mostra a informação anterior para que a pessoa possa escolher o que quer alterar. Aí, próximo passo, né? No passo 3, né? Aqui, ó, no momento em que a gente vai validar os dados preenchidos. Se algum campo obrigatório não foi preenchido, neste caso, o sistema deve exibir uma mensagem informando qual campo obrigatório não foi preenchido e retornar para o formulário. E não prossegue para o item 4. Percebe aí? Como eu comentei com vocês, eu posso deixar claro em que momento eu vou estar interrompendo o fluxo. Então aqui eu já estou deixando bem claro que vou retornar para o formulário e eu não sigo para o passo 4, eu volto para o passo 3. Tá? E 4A, né? Qual é o 4? Já consegui validar, o sistema agora vai exibir os dados. Né? Aí eu estou descrevendo o seguinte, ó, se a opção escolhida foi cadastrar, o sistema deve inserir um novo registro no banco. Caso a opção escolhida foi alterar um cadastro, ele vai atualizar um registro. Então, eu estou explicando aqui no 4A e no 4B aquela questão, como eu disse, né? Nem sempre são exceções no sentido de erros. Nesse caso aqui, são alternativas. Se ele estiver cadastrando um novo leitor, eu vou fazer um insert no banco. Eu vou inserir aquela informação no banco. Se eu estiver alterando, aí é um pouquinho diferente, são funções diferentes. Eu vou fazer um update, eu vou fazer uma alteração no banco. Tá? Então eu deixei bem claro aqui no passo 4A e 4B. Por quê? Para que o programador, quando ler, ele se lembre, quando a pessoa clicar lá no cadastrar, eu tenho que verificar se é um cadastro, eu vou fazer isso, se é uma alteração, eu faço esse outro. Tá certo? E o último caso de uso que eu quero mostrar para vocês é o listar leitor. Tá? Ele vai ser interessante, porque dele eu vou mostrar como é que a gente faz aqui para dizer que em um dado passo a gente chama outro caso de uso. Então, no caso de uso listar leitores, eu tenho aqui como ator primário novamente o bibliotecário. O disparador é bibliotecário, clica na opção listar leitores. Ele foi lá e clicou na opção para listar leitores, ele agora quer ver a lista. Qual vai ser o meu cenário? Primeiro, ele vai visualizar opções para filtragem de leitores. Por exemplo, se ele quer ver todos os leitores, ou somente aqueles com empréstimos atrasados, ou aqueles com multas em aberto. Então, estou mostrando 3 cenários aqui. Ou vai listar todo mundo, ou só aqueles com empréstimo atrasado, de repente para eu ver, né, fazer um controle, um relatório de quantos estão com empréstimo atrasado, para cobrança, etc. E quantos estão com multa em aberto. Ele vai escolher uma dessas 3 opções. Depois, né, então o bibliotecário, depois de escolher a opção, o que vai acontecer no passo 3? O sistema carrega e exibe para cada leitor as suas informações. E aí eu aproveitei para deixar aqui as informações.
Professor, quando eu estiver colocando lá a descrição de caso de uso, eu sou obrigado a já colocar as informações, nomes de campo, de formulário, etc? Não, não é obrigatório. Mas é interessante você ter essa informação se você já quiser deixar claro para quem for trabalhar no sistema o que é que você quer mostrar naquele momento. Então, de repente, eu tenho lá na minha tabela de leitor inúmeras informações e aqui nesse momento eu não quero mostrar o endereço, o CPF, várias informações dele. Eu só quero ter o ID e o nome. Eu poderia ter aqui ID, nome e empréstimos em aberto, né? Eu vou mostrar quantitativo de empréstimos em aberto, enfim, eu vou dizer quais informações eu quero e aí o pessoal, quando for programar, vai estar atento a isso aqui, tá certo? Eles vão olhar essa descrição de caso e vão dizer, ele está pedindo que coloque lá o quantitativo de empréstimos em aberto. Então, eu vou fazer um select com a tabela de empréstimos, vou agrupar, né? Vou fazer um count e coloco lá qual é o quantitativo de empréstimos em aberto. Então, o sistema carrega e exibe para cada leitor suas informações, eu estou dizendo aqui quais são as informações, o ID e o nome, bem como as opções alterar e excluir. Eu tenho opções alterar e excluir, e não estou descrevendo aqui em cima. Eu vou descrevê-las na exceção, lá embaixo. Então, olha só. Eu tenho 3 exceções, são 3 opções, provavelmente, né, do que vai acontecer no passo 3. Né? Primeiro, se o sistema não encontrar leitores que correspondam à filtragem escolhida. Veja que não é um erro. Simplesmente, quando a pessoa fez a busca, por exemplo, pediu todo mundo que está com multa em aberto. Vamos supor que todos estão com as multas pagas. Ninguém está com multa em aberto. Não vai retornar nada. E aí, se eu deixar a página totalmente em branco, sem nenhuma informação, de repente a pessoa pode pensar que a página não terminou de carregar, ou que deu um erro. Então, eu vou mostrar uma mensagem. O sistema exibe mensagem dizendo que não há resultados para essa busca. Tá? É interessante isso. Sempre que uma busca, uma filtragem não retorna nada, em vez de simplesmente deixar em branco, mostra uma mensagem. Tá? Porque senão o usuário vai se confundir, ele vai olhar aquilo e dizer, e o que aconteceu? Será que ainda está carregando? Será que deu um erro e não vai carregar o resto? O que está acontecendo aqui? Então, com essa mensagem ele vai ler e dizer, não encontrou resultados. Graças a Deus, ninguém está devendo, né? Todo mundo pagou as multas. E agora as opções, alterar e excluir. Eu descrevi como exceções também, então no passo 3. Tanto estou descrevendo a situação em que não há leitores para aquela filtragem, como também estou descrevendo o que acontece se a pessoa clicar no alterar e se ela clicar no excluir. Se clicar no alterar para um daqueles leitores, o sistema vai fazer o quê? Sempre nesse formato. Se o que ele quer que faça, 2 pontos, o que o sistema vai fazer. O sistema executa caso de uso manter cadastro de leitor, passando os dados do leitor escolhido como parâmetro. Tá? Então lembra que eu falei do caso de uso manter cadastro de leitor agora há pouco? Então veja como eu estou fazendo aqui para amarrar os dois. O sistema executa caso de uso, usei a expressão caso de uso antes para deixar bem claro que se trata de um caso de uso, e coloquei exatamente o mesmo nome que eu usei no caso de uso lá em cima. Tá? Exatamente do mesmo jeito. Por quê? Para ficar fácil de quem estiver trabalhando na hora, ele vai ver isso aqui e vai dizer, então quando ele clicar na opção alterar, o que eu vou fazer é chamar aquela página lá do cadastro de leitor, só que passando os dados do leitor para que o sistema possa puxar eles e mostrar. Então, e aí executa, e aí o outro lá tem todo o passo a passo necessário para poder alterar os dados daquele leitor. Não preciso mais mostrar isso, né, aqui. E lembre que lá a gente já falou que quando terminar, você ia voltar para esse caso aqui, né, o listar leitores. Então, quando terminar lá, que finalizar com sucesso, volta para essa página aqui. Se ele clicar na opção excluir, o que vai acontecer? O sistema exibe página com dados do leitor, tá? E solicita confirmação de exclusão. Se confirmado, exclui seus dados do sistema. Tá? E após isso, retorna à tela anterior, que é essa listagem de leitores. Tá? Então, vocês viram aí mais 3 casos de uso, tá? Descritos aqui. Vou retornar e agora eu vou passar a bola para vocês. Eu quero que vocês escolham 3 casos de uso do seu sistema, tá? E elaborem a descrição para eles. Claro que você vai ter casos de uso mais simples e casos de uso mais complexos. Escolham 2 mais complexos e um mais simples, tá? O pessoal sempre gosta de trabalhar em cima dos casos mais simples, que são bem curtinhos, mas quanto mais simples for o caso de uso, menos a gente aprende, porque a gente vai estar exposto a menos complexidade, a menos desafios, tá? Então escolham 2 casos de uso mais complexos e um mais simples e descrevam cada um desses 3 casos de uso, tá? Essa atividade, para quem está acompanhando a disciplina comigo, façam em duplas, tá certo? As duplas que vão fazer o trabalho posteriormente. E quem está vendo aí, que é de outra instituição ou que já foi aluno meu que está só revisando, pode fazer individualmente ou com algum outro colega, tá certo? Bem, pessoal, é só isso. A gente se vê na próxima parte, onde a gente vai falar a respeito de diagrama de atividades, tá certo? Um abração, até mais.